o Senhor te use poderosamente. Santo e eterno Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, na tua casa, para louvarmos, ó Pai, e grandizer teu santo nome. E dizer, ó Pai, que só tu és santo, santo, santo. Obrigada, ó Pai, obrigada por tudo que aqui ouvimos, por tudo, ó Pai, que aqui já foi feito. E queremos, ó Pai, agora te pedir pela vida da irmã Elisa, que o Senhor, ó Pai, esteja cuidando, guardando, e que ela possa, ó Pai, vir falar aquilo, ó Pai, que o Senhor quer. Que o Senhor coloca, ó Pai, em seu coração, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja transmitir para nós. Continue usando a tua serva, ó Pai. Cuida, guarda a sua vida juntamente com seu esposo e com toda a sua família, ó Pai. Cuida das nossas vidas também, ó Pai. Colocamos em tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vou lá para cima, que eu sou muito baixinha. Eu agradeço a Deus pelo convite que os irmãos me fizeram e pelas mulheres que eu estou vendo que são mulheres dedicadas ao Senhor, por essa animação. Esse final de semana nós estivemos na Segunda Igreja Batista em Bom Jesus, no congresso da MCM. Eu senti falta das irmãs lá. Uma igreja também muito abençoada, foi um congresso maravilhoso. E Deus falou ali aos nossos corações. E nós estamos aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esta igreja, pelo pastor desta igreja, que nós admiramos muito. Sua esposa, filha de uma grande amiga nossa, né? Gente muito maravilhosa. E nós estamos aqui para trazer o recado de Deus. E como esse ano fala sobre a proclamação da verdade, nós vamos falar nessa noite sobre a verdade. Interessante que eu vou falar também um pouco sobre o final dos tempos. E a Beth cantou esse hino, né? E como sexta-feira, pastor Jeová pregou lá no congresso, e ele falou que quase nas igrejas não se fala sobre o final dos tempos. Aí as pessoas vão ficando acomodadas e assim descansadas, né? Eu conheço uma pessoa que falou assim: desde que eu era pequeno, os pastores falam que Jesus vai voltar e já passou mais de 2000 anos e Jesus não voltou. Então as pessoas estão desacreditando pela demora. E o evangelho hoje é anunciado e as pessoas não têm assim tanta sede da palavra como era em tempos atrás. Então nós precisamos pregar a palavra e falar que Jesus veio, esteve entre nós e que subiu, que Jesus é vivo e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aquele que não estiver com ele vai ficar. Isso é muito sério. Não podemos brincar de ser crentes, de ser servos de Deus. João já fala, né, que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E eu acho que aqui nessa igreja estão esses adoradores, né? Pelo dinamismo que eu estou vendo das irmãs, não sei os homens, mas deve acompanhar as mulheres, né? Não é? Então, nós vamos
ler o versículo de Mateus, quando fala na incumbência que Jesus deixou para nós, né? Mateus 28. Jesus deixou essa incumbência para mim, para você. E quando nós não cumprimos essa ordem, nós estamos em falta com o nosso Deus. Em falta com a ordem que Ele deixou para nós. Então é muito sério, irmãos, né? O Evangelho, sermos servos do Senhor é coisa séria. Ser crente não é fácil, é coisa muito séria. E nós não podemos falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas nós precisamos de falar aquilo que a palavra de Deus diz. Coisas duras, fortes, mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos ser lembrados a cada dia o que a Bíblia diz, o que ela manda, o que Deus pede de nós, compromisso que nós temos com esse Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso, Deus é bom, mas Deus é justiça, né? Nós não podemos esquecer disso. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos ama tanto, mas Ele é justiça. Então, nós não podemos ficar tão tranquilos. Nós temos que arregaçar as mangas. Nós temos que sair a campo. Nós temos que ser o exemplo dos fiéis dentro da nossa casa, na nossa vizinhança. Tudo isso não é tão fácil assim, né? Então diz, esse texto todos nós já conhecemos de cor e salteado, né? Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ele dá essa ordem, mas ele dá uma esperança de que ele está conosco todos os dias, e com ele nós somos mais do que vencedores, com ele nós vamos conseguir, porque ele diz que sem ele nada podemos fazer, né? Então, esta ordem de Jesus dada lá aos discípulos antes que ele subisse, é muito interessante que se os discípulos não obedecem essa ordem, nós não estaríamos hoje aos pés do Senhor. Teria interrompido o Evangelho. Mas graças a Deus, os irmãos já pensaram nisso? Graças a Deus que os apóstolos, né, continuaram a incumbência que Jesus deixou com eles, continuaram o trabalho que Jesus vinha fazendo. E Jesus, quando veio, ele deixou um legado muito forte para nós. Ele só fazia aquilo que o Pai mandava. Mostrou que ele era obediente ao Pai, submisso, que ele veio para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. E às vezes nós que somos crentes, esquecemos que nós temos que fazer também a vontade do nosso Deus. Esquecemos de perguntar para Ele: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Às vezes nós queremos cantar, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, mas o que Deus quer de nós? O coração tem que estar verdadeiramente voltado para Deus. Se nós fazemos para que o nosso ego apareça, ou para que nós sejamos exaltados, nós não estamos segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos ser obedientes como Jesus fez, amar como Jesus amou,
ter compaixão como Jesus teve compaixão, amar muito, 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 amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas a ponto de arregaçar a manga para anunciar o evangelho para elas, anunciar a verdade de Deus para elas, porque é essa verdade que vai libertar as pessoas do inferno. Então está nas nossas mãos, meus irmãos. Está nas nossas mãos. E Deus nos amou tanto, tanto, né, que lá no João 3,16, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que que Deus fez isso? Porque o homem estava perdido. Deus fez isso porque Ele se entristecia com a perdição do homem. Ele fez isso para resgatar o homem. Então Ele mandou o seu único filho, Jesus Cristo. Jesus concordou com Ele, porque Ele era obediente, era submisso. E Jesus veio a este mundo para declarar quem era Deus, porque o que ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Para mostrar Deus para o mundo, para que as pessoas crescem em Deus, vendo aqui o que Ele fazia, humildemente, né? Tinha tudo para aparecer, mas não, Jesus foi humildemente um servo. E Jesus falou que aquele que quer ser servo dele, tem que ser amigo dele. E para ser amigo dele, tem que fazer o quê? A vontade dele. A vontade do Senhor precisa prevalecer na vida dos servos de Deus. A vontade do Senhor deve prevalecer na vida das mulheres dessa igreja. Eu creio até que já prevalece. Mas as irmãs me desculpem, mas eu vou falar aquilo que eu preparei, né? Então, que atitude linda de Deus, irmãos. Nós temos que ter em mente atitudes para abençoar outros. Assim como Deus quis nos abençoar, quis nos livrar do inferno, e Ele então mandou Jesus para morrer na cruz, para resgate nosso. Nós também precisamos ter atitudes de amor para com as pessoas, com os filhos, com as pessoas que nos cercam, com os vizinhos, com os enfermos, com aqueles que estão perdidos. Ide, né? Ide, fazei discípulos. Fazer discípulo não é só falar do evangelho, não, é acompanhar. Para que a pessoa seja verdadeiramente um discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus é aquele que faz a vontade do Senhor. Não há discípulo que não faça a vontade do Senhor. Ele pensa que é discípulo, mas não é. A quem Jesus salva? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas Ele só salva quem? A quem Ele veio salvar? Deus tomou toda a providência. Mandou Jesus morrer na cruz. E a nós, Deus pediu que crêssemos em Jesus. É a nossa missão. Crer em Jesus, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, amar como Jesus andou, mas também ir de fazer discípulo. Conta essa verdade para o outro. Porque ele também precisa saber e precisa ser resgatado, assim como nós fomos resgatados. Essa verdade que temos que pregar, que proclamar, é o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho do Senhor tem poder. A nossa função é apenas anunciar, com a nossa vida pura, claro,
Nós temos que ter uma vida na dependência de Deus para poder anunciar tão grande verdade. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, porque o Evangelho tem poder. Né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a verdade que nós temos que anunciar. Simples, não é? A verdade é simples, mas não é tão fácil não, né? Temos que viver uma vida com Cristo para falar de Cristo. A Bíblia diz que o coração fala, a boca fala, daquilo que o coração estiver cheio. Se eu estiver cheia do Espírito Santo de Deus, eu vou falar palavras abençoadoras, né? Palavras que agradem aos ouvidos. Então nós precisamos, por quê? Precisamos falar, porque eu não sei se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tomou a decisão de estar aos pés do Senhor. E se não tomou essa decisão, Deus amou tanto, deu o seu filho, mas Ele espera que você não negue esse presente que Ele deu, aceitando Jesus como seu Salvador. Se tem alguém que ainda não aceitou, precisa urgentemente. Como a Beth cantou, o mundo vai acabar. Jesus vai voltar. As evidências têm nos mostrado, não é? Pandemia, guerras, terremotos, quantas coisas, meus irmãos, que a gente acompanha com tanta dor no coração, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele quer abrir os nossos olhos. É tempo de aceitar a Jesus. Não dá mais para ficar vivendo neste mundo e não ter uma esperança. E a vitória nós só conseguimos estando com Jesus. Não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só por Jesus. Só Cristo salva. Basta você crer e confessar os seus pecados. Lá em Atos 4:12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus, abaixo do céu, só Jesus, não há outro. Não podemos prestar culto a outro, é só a Deus através de Jesus. Porque quando nós prestamos culto a outro, nós estamos ofendendo a Deus, estamos negando o seu presente. E é urgente que você tome esta decisão. Por isso a Bíblia diz lá em Atos 3:19, arrependei-vos. Crer em Jesus é mudar de vida. Muitas pessoas falam que são servos de Deus, que aceitaram Jesus, mas não tem uma mudança de vida. Então, parece que é da boca para fora. Que Jesus transforma. Jesus coloca no seu coração o desejo de ter uma vida como Ele teve. Então Ele diz: arrependei-vos, convertei-vos a Jesus. Para aqueles que creem na promessa, Jesus é o nosso escape, não há outro. Jesus é o nosso escape. Proclamemos esta verdade com ousadia, como o hino 449, que eu gostaria que nós cantássemos. Prestem atenção na letra desse hino. Ela fala tudo que nós precisamos. Vou pedir toda a igreja que cante. Que alguém possa tirar para mim, né? Ousados com firmeza. Vamos cantar?
A Cirlei vai nos acompanhar, né? A irmã Ana, então, vai tirar. Zelo, com ardor, de manhã, de noite, de tarde, todos os dias, todos os anos, todas as semanas, proclamar a verdade para salvar vidas. E nós precisamos proclamar esta verdade, que fica esquecida. Nós não lembramos para as pessoas que Jesus está voltando e que a oportunidade vai passar. Jesus agora é o nosso escape. Mas a hora que ele voltar, ele não volta como o nosso escape. Ele volta para julgar. Então é urgente, antes que os nossos olhos se fechem, nós precisamos anunciar a verdade do Evangelho. Isaías 32, verso 9, diz assim: levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouve a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os vossos ouvidos às minhas palavras. E eu posso dizer aqui, levantai, igreja, não só as mulheres. Levantai-vos, igreja do Senhor. Todos nós temos oportunidade de anunciar a palavra da verdade. Seja no nosso serviço, seja na nossa casa, seja no banco onde nós vamos receber o din-din, seja na fila do INSS, seja no mercado, seja na vizinhança. Nós temos oportunidade, irmãos. Não vamos perder a oportunidade de anunciar Jesus. Força isso. Procure essa oportunidade. Você está no ônibus, cutuca a pessoa, né? Conversa com ela, procura saber da sua vida, se ela já tem Jesus. Jesus está voltando. A realidade está cada vez mais crítica. Os homens mais sem temor de Deus, o Brasil e o mundo já viraram uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Que tristeza, não é, irmãos? Quando a gente vê a situação do nosso país do jeito que está. A diferença de 20 anos, de 10 anos para hoje. A gente fica assustada com o aceleramento das coisas ruins que têm acontecido. Jesus está voltando. E Jesus, ele, quando subiu ao céu, ele ressuscitou e subiu vivo. Ele é vivo. Jesus nos ouve. Isaías diz que ele não está com as suas mãos encolhidas, nem os seus ouvidos fechados. Basta uma atitude nossa, meus irmãos. Basta uma atitude nossa. Lembra do cego?
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos ter atitude da mulher que tocou as vestes. Ah, se eu tocar as vestes. Ah, se eu tocar. Jesus quer o nosso toque. Ele quer que eu o busque de todo o coração. Ele quer que nós o busquemos de todo o coração, com verdade. Essa verdade que liberta. Jesus quer libertar a sua igreja, que precisa novamente se converter. Quantas igrejas, quantos estão apostatando da fé? Quantos? Depois dessa pandemia horrível que nós tivemos, quantas pessoas não voltaram mais à igreja? Como disse um pastor, que elas estavam já doidas para sair, aproveitaram a pandemia e por lá ficaram. Foi cantado um hino aqui, não sei se foi a Beth ou outra que cantou, que o leão ruge ao nosso redor, procurando alguém para tirar da presença do Senhor. Mantenha, meus irmãos, uma comunhão perfeita com esse Senhor, com o nosso Pai, que nós só estaremos seguros nas mãos do Pai. Não há outro lugar seguro. Então nós precisamos também, tendo essa segurança, anunciar a palavra de Deus, a palavra da verdade, para que as pessoas também tenham essa segurança, tenham essa certeza de ir morar um dia com o Senhor no céu, como nós temos. Tenham, meus irmãos, uma vida íntegra com o Senhor. Uma vida íntegra com o Senhor. Não é vida de fazer de conta. Às vezes nós temos tantas desculpas para apresentar ao nosso Deus. Mas Ele está olhando e falando assim: eu te conheço mais do que você mesmo. Deus conhece o nosso coração. Sejamos sinceras. Sejamos mulheres virtuosas, homens virtuosos, né? Que manejem bem a palavra da verdade, porque estudam a palavra da verdade. A palavra da verdade revela para nós como devemos agir, como deve ser a nossa conduta, como deve ser o nosso testemunho, como eu vou falar do Senhor, de uma vida limpa, pura, santa e gloriosa, se eu não tenho uma vida pura diante do Senhor, se eu sou indigna diante do Senhor. Nós precisamos fazer discípulos, precisamos ser o exemplo dos fiéis. Dentro da nossa casa nós temos pessoas nos olhando, se estamos vivendo o evangelho que pregamos ou não. Então nós precisamos ter essa vida íntegra. O meu desejo é que nesta igreja os irmãos não fiquem de braços cruzados, que os irmãos arregassem as mangas, saiam durante a semana. Não é só domingo na igreja que eu vou mostrar que é crente. Mostra que você é crente lá no mercado onde você trabalha, lá no consultório onde você trabalha, seja onde for que você trabalha. Mostre que você é um servo de Jesus. Você não precisa falar se você mostrar. Você não precisa falar. É triste quando o servo de Deus precisa dizer que ele é servo de Deus. Mas as pessoas precisam ver em nós que nós somos diferentes, que somos servos de Deus. Por que que eu devo anunciar? Primeiro, porque é ordem do Senhor, né? Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar. Então nós precisamos ensinar as pessoas a guardar e a viver segundo a vontade de Deus. E tem uma coisa: aquele que é servo de Deus, ele é protegido, né? É ou não é?
é protegido. Lembra do Salmo 34 que diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os temem e os livra. O Senhor nos livra de muitas coisas quando nós somos fiéis. Ele tem nos salvado de tantas coisas porque Ele é fiel. Vale a pena servir a Jesus, que nós vamos um dia morar no céu e não no inferno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. O inferno não foi feito para mim nem para você. O céu, sim, foi feito para nós. Precisamos glorificar a Deus, andar na vontade de Deus, perseverar na fé, irmãos, perseverar na fé. Que coisa linda. Eu vejo aqui irmãs, por exemplo, a Ana, quantos anos, né, firme na fé. Eu vejo a irmã Cirlei, né, é um exemplo, firme na fé, embora com tantas dificuldades, né, Cirlei? Mas é tão alegre, tão feliz, porque tem Jesus no coração. A vida de quem tem Jesus é diferente. Jesus nos move, nos dá alegria, nos perdoa, não é? Porque quem tem Jesus, quem confessa os seus pecados a Jesus, é perdoado e fica os pecados brancos como a neve. Então nós temos muita alegria por ter Jesus no coração e somos beneficiados. Paulo escrevendo aos Coríntios, vou falar esse versículo para terminar. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, o nosso trabalho não é vão, é gratificante. Não é igual na terra, que a gente às vezes não é gratificada justamente. Não, o Senhor nos gratifica com justiça. Então o nosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos trabalhar. As pessoas pregam prosperidade material. Não, não é isso que Deus quer de nós, não. Ele quer prosperidade espiritual, cada dia mais andando com o Senhor, cada dia mais na dependência do Senhor, cada dia mais submisso ao Senhor. O apóstolo Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescendo, aprendendo para transmitir. E nós precisamos proclamar esta verdade. Por quê? Os campos estão brancos, né? A seara é muito grande e os ceifeiros são poucos, né? E diz lá a palavra: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. A nossa proposta nessa noite é que você seja enviada de Deus, né? Para trabalhar nessa seara que é tão grande e que são poucos que aceitam o desafio, né? Ousados, com firmeza, ó crentes, proclamai essa verdade. Aproveite todas as oportunidades, seja nos eventos, né, no trabalho com as mulheres, seja em qualquer outro, seja comendo muito, mas é a oportunidade de trazer pessoas para você falar, né? Por isso que nós vemos as mulheres, né, tão alegres, vão para a reunião, porque todo mundo gosta muito de comer. Coisa boa é comer, né? Então, façam programação com o objetivo de alcançar pessoas. Nós precisamos amar tantas pessoas que nós planejemos para ter encontro com elas, para que elas ouçam a palavra de Deus. Temos que ter estratégias, né? Porque com Cristo somos mais do que vencedores. E eles precisam ser também.
Aqueles que ainda não têm Jesus, eles precisam também ser vencedores. E só se nós tivermos amor por eles, é que vamos sair de casa 3 horas da tarde com esse sol quente de Itaperuna, para anunciar a palavra. Senão nós vamos ficar debaixo do ar-condicionado ou do ventilador, deitado na nossa poltrona, na nossa zona de conforto. Mas o Senhor está nos chamando, que é urgente. Precisamos arregaçar as mangas e sair a campo. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe esta igreja. Abençoa o pastor dessa igreja. Abençoa esse outro pastor que eu nunca tinha visto, né? Fiquei conhecendo agora essa esposa de pastor, né? Que o Senhor possa abençoar a Zélia, que está aqui. Fiquei muito feliz de encontrá-la, né? E tantas outras pessoas que a Delba, né? Nem estava conhecendo a Delba. Que nessa pandemia nós ficamos